Capítulo 261, Encruzilhada 2. Família Ernas. Após o fechamento da academia, Glória Ernas estava tendo tempo de sua vida. Sua classificação era alta o suficiente para conquistar a admiração de seu pai e impedir que sua mãe a incomodasse. Ela poderia passar seus dias como quisesse, cavalgando, caçando, praticando sua espada ou magia. A única nota amarga era que ela não tinha permissão para deixar a propriedade. O inverno era a época do ano em que os Ernas, a casa de seu pai, e os Mirok, de sua mãe, se encontravam para passar algum tempo de qualidade e reforçar seu vínculo. Desde que frequentou a academia, foi sua única oportunidade de ver seus primos e avós. Não havia sangue ruim entre as famílias e, embora Glória considerasse a linhagem de sua mãe bastante assustadora, ela as amava. Ela sabia que enquanto os Ernas encarnavam o escudo que protegia a família real em plena luz do dia, os Mirok eram a lâmina envenenada encarregada de cuidar dos inimigos do Reino das Sombras, sob a fachada de serem inofensivos nobres de segunda categoria. O lado da família de Girne estava muito interessado em Fria e Kila. Como as meninas não tinham um relacionamento de sangue com os Ernas, os Mirok esperavam que elas se casassem em sua casa para adicionar seu talento mágico aos seus bens e, esperançosamente, a sua linhagem. Entre seus parentes e as festas que ela foi forçada a participar, ela nunca teve tempo de visitar Lit, apenas ouvindo falar dele com o amuleto. Quem disse longe dos olhos, longe do coração era um cuzão, certo Lutki? Glória disse jogando uma coxa de frango no grande mastim, que latia com entusiasmo. Enquanto ela o alimentava com frango assado, Lutki concordava com tudo o que ela dizia. Sinto muita falta de nossas caminhadas, nossas conversas, abraços e tudo mais. Não posso convidá-lo aqui, ou meus avós o comeriam vivo, nem posso ir para Lutia. Eles não têm portais e eu nunca estive lá. Ir e voltar levaria muito tempo, caramba. Uma asa de galinha rendeu-lhe outra cara de compaixão. Kila e Fria estavam se saindo muito pior do que a irmã adotiva. Nos últimos 2 meses, Kila tinha sido incapaz de praticar magia sequer uma vez. Girne deu a Kila sua atenção total, tentando amontoar em um único inverno a educação que as outras meninas haviam recebido desde o nascimento. Kila teve que aprender a etiqueta adequada durante a conversa e as refeições. Como andar a cavalo, tocar pelo menos um instrumento e aprender tudo sobre a história do reino e os assuntos políticos atuais. Seu talento para a magia não poderia ajudá-la em nenhum dos itens acima, enquanto seu caráter tímido tornava tudo mais difícil. Dia após dia, Kila era forçada a conversar com pessoas que não conhecia e fazer coisas com as quais não se importava. Fria tinha muito tempo livre. Ela usou para aprender sobre sua nova família, passando mais tempo com Orion e Girne. Comparado à sua mãe biológica, Girne era um tipo muito melhor de monstro, dando-lhe ampla liberdade sobre como administrar sua vida. Orion era o pai que ela sempre desejara, então ela logo percebeu que ser adotada pelo casal Ernas era a melhor coisa que já havia acontecido com ela. Fria passou os dias ajudando Kila a revisar os vários assuntos diários atribuídos a ela e treinando junto com Glória. Fora da academia, os dois ainda tinham um relacionamento superficial, mas estava melhorando lentamente. Há muito que Fria temia que Glória a pressionasse a abusar de seus status de filha verdadeira, mas a única coisa que ela fez foi incomodá-la sobre o quão mandona Girne era e o quanto Lutki estava engordando. Havia apenas 2 desvantagens em sua situação atual. O primeiro, assim como para Uriel, estava sendo exibido como o segundo melhor aluno do Grifão Branco em todas as ocasiões. O segundo estava intimamente relacionado ao primeiro, os maus rumores que vieram com sua conquista. Ser um ex-membro da família Solivar era um estigma que ela não conseguiu enxaguar. Tanto a antiga quanto a nova linhagem mágica ressentia-se de Fria, espalhando as acusações mais vis sobre ela. Durante cada festa, assim que Fria deu as costas, ela podia ouvir sussurros sobre ela dormindo com os professores, chantageando-os ou traindo caminho para o sucesso. Não havia nada que ela pudesse fazer sobre esses rumores.
O pensamento de que, apesar de sua presença estar prejudicando a reputação das Ernas, seus novos pais a tratavam como filha, apenas a fizeram desejar que ela pudesse cortar aquelas línguas imundas e empurrá-las para cima. Casa de estar. 2 semanas após a ligação. Naquela noite, um dos eventos mais importantes da temporada estava ocorrendo na casa da Marquesa. Seu Marquês estava florescendo rapidamente, já que agora governava a região que abrigava 2 das únicas 4 grandes academias restantes. As academias da Terra e Cristal Grifon foram fechadas. Ninguém sabia quando ou se eles reabririam. O arquimago Deiros foi premiado por seus serviços nas terras que hospedavam o Grifon Negro, dando-lhe controle sobre os 2 restantes. Eles agora compartilhavam um poder enorme acima de todas as outras famílias nobres. Alguns disseram muito poder. Todas as 4 academias restantes dependiam das 2 famílias para financiamento e suprimentos, dando-lhes voz sobre quem admitir ou sobre as mudanças no sistema das academias. A coroa recebeu inúmeras petições sobre afastar pelo menos uma academia de cada uma delas, mas nenhuma recebeu resposta. Oficialmente, a coroa ainda estava considerando as reivindicações de ambos os lados. Fora do registro, eles já haviam dispensado todos eles. A coroa não tinha interesse em retirar 2 de seus súditos mais leais de um prêmio que haviam trabalhado duro para alcançar, apenas para satisfazer as famílias com um passado sombrio e um presente ainda mais sombrio. Os nomes no final da maioria das petições eram os mesmos da lista das Marquesa. Não foi o suficiente para acusá-los de traição, mas mais que o suficiente para não ouvir uma palavra que eles disseram. Naquela noite, a Marquesa de Star reuniu as pessoas mais influentes da região para celebrar os classificados entre as 20 melhores academias de Grifon Branco e Relâmpago, permitindo que os alunos e seus pais se misturassem. Urial e sua noiva, Libea, estavam tendo outra noite feliz juntos. Sabe, quando nossos pais arranjaram nosso casamento, eu não pude deixar de vê-lo como um desastre, como malandros famintos pela riqueza da família Fintir. Eu nunca esperaria que a linhagem de um plebeu fosse tão bem sucedida. Eu admito que estava errada sobre você. Libea disse que assim que se livraram do Duque Cailon. Eu estava errado sobre você também. Urial respondeu com o mesmo sorriso estampado como o dela. Eu sempre vi você fintir como mendigos sedentos em necessidade desesperada de obter um pouco de magia na linhagem deles. Eu sabia o tempo todo que sua família deu à luz mais dragões do que magos no passado. Ele acrescentou cruelmente. Eu esperava que pudéssemos pelo menos manter as coisas civis entre nós, mas como eu disse, eu estava errado. Capítulo 262, Gala 1. Uma atitude bastante rude para alguém que quase foi ofuscado por um traidor imundo e um plebeu sujo. Libea estalou a língua com nojo. O traidor e o plebeu, como você os chama, são 1000 vezes melhores que você. Eu gostaria que meu amigo Lita estivesse aqui. Ele é ótimo em lidar com monstros, algo que ainda me falta. Libea estava prestes a responder da mesma maneira quando, de repente, a sala inteira ficou escura e vazia. Ela se virou bem a tempo de ver uma figura sombria com os olhos brilhando como um azul se aproximando dela. Meu querido Urial, eu sempre disse para você crescer sempre quis desejar. Caso contrário, se um deles se tornar realidade, é mais uma pena do que um alívio. Ele está bem atrás de você, é claro. Urial disse com um sorriso. Você tem uma atitude bastante positiva para alguém que mal se classificou erro. Eu esqueci que você não tem posto. Só que minha mente recusa a ideia de que alguém sem um pingo de poder mágico possa ser tão arrogante. Normalmente, Lee teria ignorado a difamação de Libea. De volta à academia, ouvia palavras muito mais cruéis diariamente, mas não lhes dava atenção. Lee teve apenas 3 meses de paz e seu vínculo renovado com Solos o deixou mais calmo do que nunca. A razão por trás de seu comportamento não natural foram as instruções precisas que a Marquesa de Star havia lhe dado. Já faz um tempo desde que eu ensinei uma lição a um idiota arrogante. Vai ser divertido. Ele pensou. É melhor você prestar atenção na sua língua, jovem senhorita. Um dia, mesmo um plebeu sujo e pobre poderia alcançar um status maior que o seu.
Sem o seu nobre título, você não passa de um cão mimado. Você deve estar ciente de que criaturas idiotas que continuam latindo para a árvore errada são propensas a acidentes. Lith manteve distância, apontando o dedo para ela enquanto ele falava. Foi um ato incrivelmente rude com alguém de uma classe social mais alta. Em qualquer outra circunstância, Libea teria criticado Lith por seu comportamento inaceitável. Ela queria, mas não conseguiu falar. Algo a impediu de afastar os olhos do dedo indicador de Lith. Para ela, era como uma espada apontada para sua garganta, exalando uma aura arrepiante que formigava sua pele como incontáveis agulhas de gelo. A cada passo que Lith avançava, o estômago de Libea se revirava um nó após o outro. De repente, ela só queria se esconder atrás de Uriel, mas ele não estava em lugar algum. O mundo inteiro havia desaparecido, deixando-a sozinha com um animal enlouquecido. Ao contrário da percepção de Libea, Uriel estava bem ao lado dela, a sala estava perfeitamente iluminada e Mogar continuava girando em seu eixo, indiferente como sempre. Eu não sei por que Lith está agindo tão sensível e honestamente, eu não me importo. Pensamento Uriel. Ela ser forçada a calar a boca pela primeira vez é libertador. Acostumado à aura de Lith e com um fluxo de mana poderoso e inato, Uriel não conseguiu perceber a pressão que Lith estava exercendo, por isso ficou ainda mais surpreso com a atitude mansa de Libea. Pelo menos até ele perceber que ela não era mansa. Sua noiva era simplesmente incapaz de respirar. Uriel reconheceu sintomas muito familiares de agressão mental de uma aura mágica. A testa de Libea estava cheia de suor, seu rosto estava passando de branco pálido para azul cianótico devido à falta de oxigênio. Ok, isso é o suficiente. Uriel agarrou a mão de Lith, interpondo-se entre os dois para quebrar o contato visual. Libea agora era capaz de respirar novamente. Ela se viu de volta ao refeitório da marquesa, as pessoas ao seu redor estavam assistindo a cena com uma expressão divertida. Percebendo o que aconteceu, ela se sentiu humilhada, como se nunca tivesse acontecido a vida inteira. A família Fintir nunca dera à luz um único mago, mas era uma das famílias nobres mais antigas do reino Grifon. Até Arquimagos os tratava com respeito, desde que o Fintir fizesse o mesmo, é claro. Libea queria gritar e chamar seus guardas pessoais, para ensinar uma lição ao caipira do país. O que ela fez foi ir ao banheiro mais próximo, avançando com passos furiosos, mas curtos. O súbito susto quase fez Libea perder o controle de seus intestinos, ela só tinha muito tempo antes de se envergonhar por toda a vida. Além disso, fazer uma cena na frente de tantos convidados só a faria parecer uma tola. A única coisa de que ela poderia acusar Lith era ser rude. Ele não lançou um único feitiço, nem deixou um único arranhão nela. Assim que ela saiu, Lith retornou o aperto de Uriel, tornando um aperto de mão. Se essa é a mulher com quem você vai passar a vida, não há quantidade de álcool que torne sua presença suportável. Você precisa definir limites, ou ela o deixará louco. Isso ou você pode matá-la. O sorriso lupino de Lith fez Uriel entender que ele não estava brincando. Gostaria que as coisas fossem assim tão simples. Uriel suspirou. Matar Libea só me forçaria a casar com uma de suas irmãs e passar por uma investigação completa. Acredite ou não, ela é a menos chata do grupo. Como você já conhece Lady Ernas, pode imaginar o que significa ter um policial real atrás de si. Não, só tenho 3 estradas pela frente. Aceitando o meu destino, emancipando-me da casa dos Deiros após o 5º ano, ou convencendo meu pai a cancelar o casamento. A emancipação significaria desperdiçar tudo o que fiz até agora e provavelmente condenar a família Deiros. Sem herdeiro, se algo acontecer com meu pai, nossa linhagem acabou. No entanto, cancelar o casamento é ainda mais improvável. Significaria fazer-nos perder muita cara, nosso prestígio seria destruído. Entre isso e antagonizar o Fintir, poria fim a todos os nossos planos de melhoria por pelo menos 10 anos. Como você pode ver, estou basicamente condenado. Um longo e constrangedor momento de silêncio se seguiu antes que Uriel decidisse seguir um assunto menos deprimente. A jaqueta fica bem em você.
Ao contrário de Uriel, Lito não estava vestindo seu uniforme, mas o equivalente a um smoking preto. A camisa branca era aparentemente feita de seda, enquanto as calças e a jaqueta eram feitas de lã semelhante à da terra. O que Lita estava realmente vestindo era sua armadura Skinwalker. Ele havia guardado o traje real na pedra azul embutida na base do pescoço, permitindo que o item encantado imitasse com perfeição. O alfinete de grifo branco brilhava no bolso acima de seu coração. Você não está cansado desse uniforme neste momento. Além disso, você parece ter perdido peso desde a última vez que nos conhecemos. Sim, para ambos. Mas o que posso fazer sobre isso? Uriel encolheu os ombros. Desde que os rankings foram publicados, minha família foi premiada com as terras que abrigam a Academia Grifo Negro. Significa muito mais autoridade e prestígio, mas também muito mais responsabilidades. Por causa disso, meu pai é forçado a passar a maior parte de seus dias concedendo audiências a nossos novos funcionários, para separar aqueles que devem ser mantidos e aqueles que devem substituir. Eu estou ajudando ele, é claro. Sendo herdeiro, ele está me mostrando as cordas e, ao mesmo tempo, me apresentando aos meus futuros assuntos. Continua no próximo vídeo.